Olá, Jesus abençoe sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua reflexão a partir do texto que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 12 a 14. O texto bíblico diz assim: Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo realiza grande obra na nossa vida. Jesus age em nosso coração, age na nossa história, age na nossa jornada por essa vida de maneira extraordinária. E aqui nós vemos algumas breves palavras de um breve testemunho do apóstolo Paulo sobre o que Cristo realizou na sua própria vida. O que Cristo faz na nossa história. Se olharmos nas páginas da Escritura, seguramente veremos uma infinidade da obra de Cristo em nossa própria história. Mas eu quero destacar aqui 4 grandes realizações de Cristo na minha e na sua vida. Olhando para o testemunho de Paulo, o que Cristo faz em nós? Primeiro, Cristo nos fortalece. Diz o texto sagrado que Jesus Cristo fortaleceu o apóstolo Paulo. Há batalhas que não podem ser vencidas pela força do nosso braço. Há batalhas em nossa vida que nós não temos recursos para vencer. Na verdade, há batalhas na nossa vida que nós não temos recursos nem para começar a lutar. Não temos a menor chance, não temos a menor esperança, não temos possibilidade de vitória. Não temos possibilidade de sair ilesos do campo de batalha, não, nem de longe. Nós precisamos de Jesus. Não adianta usar as armaduras deste mundo porque elas não nos cabem, não nos servem, não foram feitas para nós. Eu me lembro, por exemplo, de quando o rei Davi, ainda antes de ser rei, vai enfrentar o gigante Golias e lhe é dada a armadura real. E Davi mal consegue se mexer porque ela não era para ele. E ele vai sem armadura, confiado no Senhor para a batalha contra Golias. Assim deve ser a nossa própria vida. Vivenciaremos lutas, vivenciaremos batalhas, teremos que travar embates inevitáveis contra forças espirituais malignas, contra o nosso próprio coração, contra o nosso pecado, e nenhuma dessas batalhas poderá ser vencida se lutarmos com armas carnais. Por isso, precisamos da força que vem de Cristo Jesus. Por isso, precisamos da arma que Ele nos dá, das armas que Ele nos dá. Precisamos nos vestir da completa armadura de Deus que o próprio Paulo descreve em Efésios capítulo 6. Precisamos confiar que o Senhor Jesus fortalece-nos na nossa vida. Em segundo lugar, nós aprendemos desse texto que Jesus Cristo, além de nos fortalecer, nos considera dignos. No mesmo verso 12, Paulo diz: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Numa outra tradução, e me considerou digno, me designando para o ministério. Veja, nós não temos dignidade em nós mesmos. Nós não somos bons o bastante. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos super espirituais. Nós não somos impecáveis. Nós precisamos do Cristo que vem a nós e então, pela sua justiça perfeita, nos cobre. Nós não somos bons, mas Ele é. Nós não somos super espirituais, mas Ele é santo, santo, santo. A justiça de Cristo Jesus, pela obra bendita da justificação, é creditada na nossa conta.
E então, quando Deus olha para nós, não enxerga-nos mais em nossa corrupção, não enxerga-nos mais em nossa culpa, não enxerga-nos mais em nossa impiedade e iniquidade. Ele olha para nós e, ainda que haja pecados a serem corrigidos e eles existem, Deus olha para nós e vê a perfeita justiça do Filho de Deus, Cristo Jesus. A justiça de Cristo agora é nossa. Não por mérito nosso, não pelo que fizemos, mas pelo que ele realizou na cruz. Pela vitória dele sobre a própria morte. Somente os dignos têm acesso ao Pai. Somente aqueles que são feitos dignos têm acesso ao Pai. Um amigo com frequência costuma dizer: todos os caminhos levam a Deus. Sem dúvida alguma, todos os caminhos levam a Deus. Mas não levam a Deus como Pai. Por qualquer caminho que você andar, você vai chegar no dia final diante de Deus. E se encontrará com Deus como juiz, pronto para executar a pena sobre a sua vida. Entretanto, por Cristo Jesus, e somente por Cristo Jesus, o caminho é traçado à comunhão com o Pai. Nós temos um caminho a ser trilhado à verdadeira vida em Deus. Isso só Jesus pode fazer por nós. Ele nos torna dignos. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que o Senhor nos designa. O Senhor nos comissiona. Paulo ainda diz que Deus, em Cristo Jesus, o designou para o ministério. O chamado não é nosso, o chamado é de Deus para nós. Nós é que precisamos nos ajustar à designação dele. Nós é que precisamos nos moldar a ir ou a fazer aquilo que ele espera e aquilo que ele quer de nós. Se estamos num lugar, num ambiente, num momento da vida em que o chamado de Deus na minha vida não está sendo cumprido, o errado não é Deus, o errado sou eu. Se a vontade de Deus não está sendo realizada na minha vida, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu preciso tão somente me submeter à direção dele, me submeter ao chamado dele e viver este chamado, viver esta realidade, viver aquilo que ele me comissionou para fazer, apesar de mim. Paulo mesmo vai dizer no verso 13, no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas ainda assim, transformado agora pela graça, ele é comissionado ao ministério, ele é designado ao ministério. Não importa o seu passado. Se Cristo Jesus fez de você uma nova criatura, ele te designa para um ministério. Ele tem um chamado na sua história e na sua vida. E é necessário que você cumpra este chamado. Viva esta missão. Em quarto e último lugar, Jesus nos alcança. Tudo isso que aconteceu antes, tudo isso que foi mencionado antes, tem sua razão descrita no verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Nós só podemos ser fortalecidos, dignificados e comissionados por Jesus se, antes de tudo, Ele nos transformar com graça, fé e amor. É Ele mesmo quem, pela graça, nos resgata do nosso pecado, da nossa culpa. É Ele quem, pela graça, nos aproxima de Deus. É Ele quem, pela graça, nos salva, nos transforma, nos regenera. É Ele quem, pela graça, coloca a fé no nosso coração, faz essa fé nascer, brotar e frutificar. É Ele quem, pela graça, nos faz amar, nos faz ser amados, nos faz viver o verdadeiro amor. A minha palavra para você nessa sexta-feira, nesse dia, é para que você encontre encorajamento na obra de Jesus na sua própria vida. Que você entenda a preciosidade da obra de Jesus. Que você não saiba viver sem refletir na verdade dessa obra. Que você não saiba viver sem pensar, sem se admirar, sem louvar a Deus pela grandeza dessa obra na sua própria história. Que Jesus Cristo abençoe rica e abundantemente a sua vida.